noite a todos, estamos ao vivo mais uma vez aqui no Instagram e hoje eu vou tocar a música Guerra, vou tocar a música Alvorecer também. Vou falar sobre o livro muito interessante que eu tenho aqui e também falar de 5 álbuns de heavy metal tradicional que eu acho indispensáveis e também falar do tema principal dessa live, que é herança. Então, vamos começar de som. Pode a violência de uma terra sem justiça. Um homem precisa se defender, precisando de proteção, sem ter nada em suas mãos. Só resta o justo se esconder. Eles pregam a liberdade, camuflando toda a maldade. A todos incautos poder enganar. Liberdade é poder viver, tendo como se defender de quem tenta ela roubar. As armas não matam ninguém, são homens que matam uns aos outros, sem ter com que se defender. Somente inocentes são mortos. Andando em carros blindados, sempre com seguranças armados. O desarmamento sem um pedir. Ele encara o frio das ruas, sozinho e com mãos nuas. Enfrenta a morte pra não fugir. As armas não matam ninguém, são homens que matam uns aos outros, sem ter com que se defender. Somente
É isso aí, pessoal. Quente pra caramba novamente aqui no sul. Então, muita água. Vamos de mais um som. Tocar pra vocês a música Guerra, que eu não toquei ainda durante as lives. Espero que dê tudo certo. Bom, aproveitando que eu ainda tô com a guitarra em mãos, eu vou dar uma dica de um dos álbuns que eu vou comentar. E o primeiro, na verdade, é bem tradicional mesmo. Um dos primeiros álbuns que eu comprei em vinil. Então, esse álbum Paranoid, de Black Sabbath, foi um dos primeiros álbuns que eu comprei. E ele é um álbum fundamental para a história do heavy metal. E é o segundo da banda, lançado em 1970. E tem músicas como War Pigs, Iron Man, a própria Paranoid, que são clássicos definitivos do heavy metal. Então, para o período que foi lançado, já tinha uma produção interessante, mostrava mais ou menos o que era o som da banda ao vivo, e foi muito bacana adquirir esse álbum. O outro álbum que eu considero indispensável para o heavy metal tradicional, ele conta com uma música mais ou menos assim. Então, Painkiller, do Judas Priest, é um clássico definitivo para mim. Se eu pudesse resumir a essência do heavy metal, eu indicaria o álbum Painkiller e a faixa Painkiller, porque ela começa com uma bateria muito poderosa, um riff de guitarra cortante, vocais esganiçados, muito agressivos. Então é uma música que para mim é fantástica, e o álbum ele tem grandes músicas e vale muito a pena. E o terceiro álbum dessa série de 5 álbuns que eu acho indispensáveis pro heavy metal tradicional, ele conta com uma música mais ou menos assim. Então, Balls to the Wall, do Accept, esse eu posso dizer que eu adquiri e eu ainda tenho. E ele está aqui para vocês. Esse álbum é fantástico, é a melhor fase do Accept. Eu gosto muito do Rattles and Wild também, acho um álbum excelente. Mas esse aqui
Tem a faixa título Balls to the Wall, que é muito boa. Tem Love Child também, que eu gosto muito. Loser Winners, que é um heavy metal clássico. E show, indico assim, ó, totalmente para quem gosta de heavy metal. E sobre o Painkiller, aqui está o CDzinho do Painkiller. Até na postagem que eu fiz lá no incacoramos.com/blog, que eu falo desses 5 álbuns, tem os links para comprar os álbuns, tudo lá. Outro álbum que eu acho sensacional, ele tem uma música mais ou menos assim que identifica ele. The Number of the Beast, um clássico do heavy metal, como os outros 3 que eu já falei. E uma curiosidade, eu tenho ele em fita cassete. Ó. Quem é que lembra das fitas cassete? Pois é. Nesse álbum tem músicas como Children of the Damned, que eu acho uma das melhores músicas do Iron Maiden. Tem Run to the Hills, que eu não gosto muito, mas ela virou um clássico. E outra música fantástica, que é Halloween Be Thy Name. Além, é claro, da faixa título. Então, mais um álbum fantástico. E para fechar, os 5 álbuns que eu considero indispensáveis do heavy metal, nós temos um que é mais ou menos assim. Então, é o álbum Don't Break the Oath, do Mercyful Fate, dos dinamarqueses do Mercyful Fate. Eu gosto tanto desse álbum que eu até tenho a capa dele tatuada aqui, ó. Aí está. Mas e tem, além de Come to the Sabbath, que foi essa música que eu toquei, tem músicas excelentes, como The Oath, é ótima. A Dunger's Meeting é fantástica também. Então, fecha os 5 álbuns que eu acho indispensáveis do heavy metal tradicional. Paranoid do Black Sabbath, Painkiller do Judas Priest, The Number of the Beast do Iron Maiden, Balls to the Wall do Accept e Don't Break the Oath do Mercyful Fate. Ok? Então, galera, para esse sabadaço quente pra caramba novamente, vamos seguir nossa live. Com muita água. De repente fazendo mais um som. De repente batendo mais um papo. Então, vamos de som. Tocar Guerra para vocês.
levante em meio aos fracos, forme o seu exército, não há fuga do destino, jamais será o mesmo, vai deixar de ser cretino, dará pra ter respeito. Fracos não serão aceitos, é a lei da violência. Impõe estes conceitos, esqueça todas as suas lembranças do seu renascimento, e tome posse de sua herança, sem temer um julgamento. Berre ao mundo, estou vivo. Agora é o Senhor da guerra. Muito quente. Quente demais, então. Essa foi a música Guerra. Ela foi lançada junto com a Mãos Nuas, no EP Preto e Branco, em 2018. E ela fala sobre o instinto humano de querer começar uma guerra por vários motivos e se justificar internamente para
matar pessoas, para trair todas as suas origens. Então é uma música bem forte, mas ela expressa esse instinto do ser humano de entrar em guerra. Tanto é que ele é tão evidente que a gente já teve 2 guerras mundiais declaradas, tem guerras no Oriente Médio, na África, às vezes até na América Central, então não estamos livres de uma catástrofe maior ainda nesse século, né? Eu espero não ver isso, mas tudo aponta para isso. Mas vamos falar do tema central agora, que é o legado. Lá atrás eu falei sobre as origens, por que era importante conhecer as origens, né? E ter o contato com as pessoas que nos trouxeram ao mundo, que estiveram ao nosso redor, né, nos protegendo, nos amparando nas fases iniciais da nossa vida. Depois eu falei de herança, que é aquilo que fica dessas pessoas, desse convívio, o que nos é herdado geneticamente, socialmente, né, a nossa educação e até financeiramente. E hoje eu quero falar de legado. O legado, ele só é percebido quando a gente olha para trás já numa fase mais madura. Dificilmente uma criança, um adolescente ou até um jovem, ele vê na família ou na comunidade que vê um legado. Mas sempre existe. Algumas pessoas se sobressaem e são muito diferentes daquelas do meio, mas tem outras que são identificadas com a profissão dos pais, dos avós, possuem uma empresa da família, ou então trabalha numa comunidade direcionada para alguma atividade específica, que gera commodities, coisa assim. E também tem a parte do legado musical, legado literário, às vezes de uma família. Então, depende muito. E esse legado, ele às vezes pode acontecer depois que a pessoa já está formada. O pai, o avô, os irmãos, eles extrapolarem os limites e gerarem uma tradição para aquela família. Mas o legado principal é o legado, digamos assim, emocional, né? O legado educacional, os valores que são legados, e a gente, nas próximas lives, a gente vai falar de valores, vai falar também de medos, falar de crenças, vamos bater muito forte nisso, mas basicamente um legado é aquilo que a gente deixa para as próximas gerações, e nem sempre é uma coisa boa. Nem sempre é uma coisa boa, pode ser um legado bem trágico, certo? Mas, no geral, o legado é uma coisa que marca positivamente uma família, uma comunidade. Então, olhando para trás, assim, a gente precisa ter uma base do que seria esse nosso legado, o que a gente vai deixar como marca depois que a gente exerceu plenamente nossos potenciais, as nossas atividades, e o que ficou para cada um, né, levar adiante. Esse é o terceiro passo que eu vejo, que essa volta ao passado, de conhecer as origens e a parte de herança, tem o seu significado, tem sua importância para o que a gente vai se tornar. Lá na frente, quando a gente olhar para trás, para essa trajetória
e perceber as tensões que existem entre o nosso legado que a gente quer formar e as barreiras que nos impedem de fazer isso, né? A gente vai entender melhor essa parte. Porque não basta a gente simplesmente tentar fazer algo, tentar se destacar em algo, quando aquilo não condiz com a nossa natureza e não contribui com o nosso propósito. Então, qual é o legado familiar que nós temos? Qual é o legado social que nós temos? Qual é a tradição que a gente segue? O que nós herdamos, que foi passado para nós, em termos de personalidade, em termos de emoções, em termos de até de condição social, condição financeira? Qual é essa tocha que a gente tem que levar adiante, manter acesa ou apagar definitivamente para reescrever a história daqui para frente, para apagar uma coisa ruim, um legado trágico? Então, essa parte do que nos é legado encerra essa nossa volta às origens, ao reconhecimento da herança que está dentro de nós. Então, quando surgirem as tensões mais adiante, os medos, muitas vezes a gente vai voltar nessa parte, certo? Então, esse era o tema de hoje, o legado, né? Mais adiante a gente vai falar do legado que a gente vai deixar, mas esse é o que a gente percebe do nosso momento, da nossa família, da nossa existência até então, ok? Vamos, de repente, mais um som, tocar Alvorecer, que eu toquei na outra live, pra gente partir para a dica literária de hoje. Já rolou a música Mãos Nuas, Guerra, e agora vamos fazer Alvorecer para dar uma quebrada no ritmo. Então estamos aqui, software aberto, microfone aberto. E vamos lá então com Alvorecer. Acorrentado, onde você está, esperando um sonho se realizar. Buscou em todos os lugares do mundo, tentando subir, foi acabar no fundo. Andou em estrada fora, fugindo de si, entregue ao acaso sem ter pra onde ir, lutando contra o que tem em seu pensamento, tentando se livrar do que guarda no peito. Deixe brilhar em você
estando longe de casa quando se cansou. Chegou no limite do esforço, mas fracassou. Agora sem força e recursos pra reagir, caiu de joelhos chorando, querendo sumir. Agora que parece chegar ao fim, talvez seja a hora de recomeçar. Tudo que passou ficou para trás. Hora de aprender com os próprios erros. Deixe brilhar em você a luz e o calor do alvorecer. Seus planos irão se concretizar com um belo dia que vai começar. Seus planos irão se concretizar em um belo dia que vai começar. Deixe brilhar em você a luz e o calor do alvorecer. Seus planos irão se concretizar com um belo dia que vai começar. Alvorecer, música da época que eu tocava na Shekinah, música que eu gosto bastante. Também toquei ela na Wave Town, que veio a ser a Heavna. Isso aí dá pra conferir no meu canal do YouTube. Entra no YouTube, Caco Ramos ou Heavna, vai achar os vídeos todos lá. E para finalizar a live de hoje, eu quero dar mais uma dica de livros
seria Teogonia de Hesíodo, Trabalhos e Dias. Na verdade, são 2 livros nesse volume. Um é sobre a origem dos deuses gregos. Segundo Hesíodo, ele estava trabalhando no campo quando as musas começaram a cantar para ele as histórias dos deuses. Então ele vai lá desde o início de Gaia, Júpiter e assim vai indo até passar por os deuses que nós conhecemos, né? Os mais populares, como Apolo, como o Cronos. Ele fala da titanomaquia também, que foi a guerra entre os titãs. E por aí vai. Já Trabalhos e Dias, ele fala sobre... dá conselhos para o irmão dele sobre agricultura, sobre como trabalhar a melhor época de plantar e coisas do tipo. Se comparar da dica da semana passada, que foi a Ilíada e a Odisseia de Homero, nem se compara. O Hesíodo é posterior, ele é de um período de séculos depois de Homero, mas nem se compara a qualidade de narrativa do texto em si. É bem complicado. O Otto Maria Carpo até chega a dizer que Hesíodo é um pedreiro tentando fazer uma escultura perto da habilidade de Homero. Então, mas fica a dica, tem muito conteúdo aqui, ele está espremido, ele não está explicado em nuances de detalhes, mas Trabalhos e Dias fala muito sobre a mentalidade laboral dos povos gregos daquela época, e Teogonia fala da origem dos deuses. Então, estamos com 40 minutos de live. Eu espero todos no próximo sábado, no mesmo horário, para a gente aprofundar o tema, onde a gente vai entrar no nível 1 da personalidade. Vai ter outra música, com certeza, vai ter mais música, vai ter mais dicas de livros, vai ter também mais comentários sobre meus posts do site. Então, quem não conhece, entra lá, cacuramos.com/blog. Tem um monte de texto, mais de 300 textos lá, sobre vários assuntos, sobre música, sobre filosofia, enfim. Então, uma boa noite a todos e a gente se vê no próximo sábado.